Então, rapaziada, eu vou falar agora sobre algumas cardiopatias, né? Relembrar um pouco, algumas eu já fiz vídeo específicas e outras ainda não. Bom, então eu vou falar da cardiopatia isquêmica, da cardiopatia valvar, da endocardite, da miocardiopatia, normalmente a miocardiopatia dilatada, que eu vou mencionar, que é o mais importante, né? A pericardite, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco e os tumores cardíacos. Vamos lá, o que é isquemia cardíaca? Isquemia nada mais é do que uma perfusão insuficiente, ou seja, uma falta de oxigênio no coração. Nesse caso, né, quando a gente está falando de isquemia cardíaca. A isquemia a gente se dá pela hipoperfusão, ou seja, uma perfusão menor do que necessário, e também pode ser tratado como uma necrose, onde a gente não tem perfusão, né? Então, vai ser casos diferentes, né, graus diferentes em relação à questão clínica, né? Bom, então, tipo de isquemias cardíacas a gente tem a angina pectoris, né? Tanto estável quanto instável. A miocardiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca, né? Então, a gente vai ter uma hipoperfusão na questão do coração que vai causar uma insuficiência cardíaca, né? O IAM, que é infarto agudo do miocárdio, com ou sem super de ST, e a morte súbita, né? Bom, então qual que é essa causa das isquemias cardíacas? 90% dos casos vai ser a aterosclerose, nada mais é do que depósito de gordura no vaso, né, na parte íntima do vaso. E aí a gente vai acontecer de essa camada gordurosa vai ficar ter uma fagocitose, ter uma inflamação e aí prejudicar na questão da, da irrigação, né, no órgão. E a aterosclerose, é importante mencionar que quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? Porque a gente vai ter o acúmulo de cálcio e de colágeno ali, né? E além disso, essa aterosclerose pode virar um êmbolo, né? Se ele se desprender. E a gente vai ter um embolismo, né? No paciente. Bom, então, falando um pouco da angina pectoris, né? Um dos tipos, né? De cardiopatias isquêmicas. A gente vai ter três tipos de angina pectoris. A angina pectoris estável, instável e a prismetal. A estável é quando a gente está falando de um paciente que ele faz esforço e tem a dor, né? A angina pectoris nada mais é do que uma dor no peito. Então, a angina pectoris estável é quando o paciente faz uma atividade e dói o peito dele. Então, essa é uma angina estável. A angina pectoris instável, quando o paciente sente uma dor de forma aleatoriamente, não tem nada, nenhuma questão ali que faça com que ele tenha essa... Não tem nenhuma questão específica que faça com que ele tenha essa dor. E a angina pectoris prismetal, ela não está relacionada com jovens, tem supra de ST e vai ter muita relação com nitrato. Nitrato e a nitroglicerina, que nem eu mencionei lá no vídeo de óxido nítrico, são dois tipos de fármaco, né, que podem nos ajudar a fazer essa aliviação, essa vasodilatação e aliviar um pouco essa angina pectoris, claro, em relação também à parte clínica, né? Porque se a gente tiver uma obstrução grande, por exemplo, uma obstrução de 75%, a gente vai ter que fazer uma ponte de safena com a toracotomia, né? Então, vai depender muito da situação do paciente, né? E da sua questão da obstrução, tá? Bom, infarto agudo do miocárdio, quando a gente vai ter um infarto, seja uma hipoperfusão na questão do tecido cardíaco, né? E posteriormente a necrose no tecido do coração, uma necrose coagulativa. Normalmente depois de 20 a 30 minutos, essa necrose coagulativa, né, ela começa a ser irreversível, então a gente começa a ter a morte do miocárdio, tá? Quais são os fatores de risco do infarto agudo do miocárdio? É sedentarismo, homem acima de 45 anos, uma hipertensão, choque, tabagista e diabético. Então, esses são os fatores de risco aí do pessoal, do miocárdio, né? Da, do, de uma pessoa que pode ter o miocárdio, um infarto agudo do miocárdio, um IAM. Como fazer o diagnóstico do IAM? A gente faz um ecocardiograma, que vai ver certinho, né, a questão do diagnóstico, e a gente pode fazer também pela parte laboratorial, tanto pelas enzimas de troponina quanto pelo lactato. A troponina ela é uma proteína muito específica dos cardiomiócitos, então se a gente tiver uma alta dose de troponina, a gente pode dizer que está tendo a morte dos cardiomiócitos. E o lactato ele é muito excretado, né, quando a gente está se referindo a questão da respiração anaeróbica. Então, se a gente tiver um aumento de lactato também, pode pensar em uma respiração anaeróbica, né? E aí falta de nutrientes, falta de nutrição, né? Bom, então no IAM o que acontece? A gente vai ter uma evolução, né, da necrose, que vai começar pela parte do endocárdio, né, e vai passar para o miocárdio, depois vai passar para o pericárdio, dessa forma, tá?
A necrose transmural, que vai ocorrer entre as camadas, vai ocorrer depois de 6 horas, né? Então, depois de 6 horas, essa necrose ela vai acontecer. E quanto mais tempo se passar, né? Como eu falei, de 20 a 30 minutos ela é irreversível. Porém, quanto mais tempo se passar, ela pior fica, né? Mais morte vai ter, possivelmente. E acima de 40%, vai ser acima de 40% de necrose no IAM, né? No músculo, né? A gente vai ter morte com seguridade, tá? O lugar que mais afeta o IAM é o lado esquerdo do coração, né? Então, o lado esquerdo do coração é o mais afetado, normalmente pela a obstrução da artéria marginal, né? Que pega a parte, pega a parte posterior. Bom, a clínica do IAM é a dor torácica, né? Que é a angina, a sudorese, a dispneia, a palidez e a irradiação dessa dor, tanto para o pescoço quanto para o membro superior esquerdo, tá? Uma coisa importante de mencionar é que nem sempre o IAM está acompanhado com dor torácica, tá? Às vezes o paciente tem sudorese, por exemplo, dispneia, e não tem dor torácica e está tendo um infarto. Do IAM, a morte, né? O aneurisma ventricular e a arritmia cardíaca, já que com as mortes necrosantes, né, com a necrose ali do IAM, a gente pode ter, afetar, né, a questão da parte nervosa do coração, né, e ocasionar essa arritmia cardíaca aí. Bom, a valvulopatia vai ser uma doença na válvula cardíaca, tá? Não está relacionada com uma infecção ainda, tá? Ela vai estar relacionada normalmente com as válvulas mitral e aórtica, que são as válvulas da parte esquerda mitral. Ela é bicúspide, né? Entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, e o aórtico vai ser a que vai mandar, né, o sangue para a aorta ascendente. A valvulopatias ela pode estar relacionada com a estenose ou a insuficiência. A estenose vai ser problemas para essa válvula abrir, enquanto a insuficiência vai ser problemas para essa válvula fechar, tá? Normalmente, a valvulopatia está relacionada com a idade, né? Então, pacientes com alta idade normalmente estão, né, relacionados, né, com essa doença, né? Porque ela é progressiva. Ela também pode estar relacionada com doenças reumatológicas ou, por exemplo, amidalites com infecções por streptococcus. Bom, a endocardite infecciosa, eu já fiz um vídeo sobre ela, mas eu vou dar uma retornada aqui, né? A endocardite infecciosa, o pessoal acha que normalmente está relacionada com a infecção de válvulas, porém, ela pode estar relacionada também com os septos, né? Os septos interventriculares, interatriais, enfim, e as cordas tendinosas. Então, vai ser uma infecção nessa parte aí, tá? E o que acontece é que essa parte aí, né, do endocárdio, ela vai ter um abscesso e uma necrose. E, normalmente, a endocardite pode estar relacionada com uma parte reumatoide, né? Exames físicos da endocardite infecciosa, a gente vai ter os sopros cardíacos, né? Febre, que vai ser uma dos critérios que a gente vai usar, né? Na parte da classificação. A gente vai ter também três sinais muito específicos, né, no exame físico, que é as lesões de Janeway, né? Que vai ser as manchas na palma das mãos, como posso falar? Vai ser as manchas, né, vermelhas ali, né, eritematosas na questão das mãos e dos pés, na palma das mãos e dos pés. Essas são as lesões de Janeway. A gente vai ter os nódulos de Osler, que vai ser nódulos, né, relacionados principalmente com a parte imunológica nas faces internas dos dedos, né, tanto do dedo do pé quanto do dedo da mão. E as manchas de Roth, né, a mancha de Roth, que vai ser as manchas localizadas ali, mas vai ser uma hemorragia retiniana. A gente só consegue ver ela pelo exame de fundo de olho, né, a fundoscopia. E aí, tudo isso, né, isso na embolização também, né, que endocardite ocasiona a embolização. Tudo isso vai estar relacionado com os critérios de Duke, né, eu já fiz um vídeo sobre endocardite, a gente tem o critério de Duke, né, dois critérios maiores, que vai ser a parte do exame de imagem e também é, com a parte do exame de sangue, né, da parte de infecção. É, e é isso. E aí a gente tem critérios menores, né, que está relacionado com parte imunológica, febre, né, as questões do exame de bactérias que não estão, né, que não englobaram, né, os critérios maiores. Enfim, muitas sinais de embolização também, enfim, tudo relacionado aí com endocardite. O tratamento a gente vai depender muito do estágio do paciente, claro, porém a gente usa normalmente aminopenicilinas, que é a ampicilina, a penicilina estafilo-resistente, que é a oxacilina, e os aminoglicosídeos, que é a gentamicina e a amicacina, por exemplo, tá?
gente vai ter uma cirurgia valvar em casos mais graves, né? E a gente vai evitar trombos e embolias, né? Sempre, porque, como eu falei, a endocardite ela pode causar isso. Bom, a miocardite dilatada, ela vai ser uma cardiomegalia, nada mais nada menos que isso, né? Então, problemas no miocárdio que vai fazer com que o miocárdio aumente. A gente vai ter o aumento da diástole e da sístole, né? Como no mecanismo de Frank-Starling. Então, o mecanismo de Frank-Starling diz que quanto mais sangue a gente recebe, mais força o coração faz para contrair. E é isso que vai acontecer, tá? Então, a gente vai ter uma maior, a gente vai ter uma maior, a gente vai ter uma maior dilatação, né? Então a gente vai ter um maior espaço do coração e vai cair nesse mecanismo de Frank-Starling. E as causas vão ser a pericardite, parto, álcool e o Chagas, né? Chagas é bastante importante aí. Bom, a questão do pericárdio, a gente vai ter a pericardite, o derrame pericárdio e o tamponamento cardíaco. Pericardite é a inflamação no pericárdio. O derrame pericárdio, normalmente, ela é subconsequente a isso, né? Claro que o derrame pericárdio ele pode ter outras origens, né, como infecções por vírus, rupturas, endocardite, enfim. O derrame pericárdio vai ser o acúmulo de líquido ali é, na região, na região, no espaço pericárdico, né? Normalmente esse espaço pericárdico tem 50 ml e ele não pode aumentar muito. Por exemplo, se a gente tem um aumento de 200 ml de modo agudo, pode causar morte. Se a gente tem um aumento progressivo, né? Então a gente não vai ter uma morte já instantânea. O coração consegue se adaptar e consegue fazer essa questão aí, né? De se adaptar e manter o corpo vivo. E o derrame pericárdio patrocinado com sangue e com água. O tamponamento cardíaco vai ser um derrame pericárdio mais avançado, né? Então vai ser uma evolução desse derrame pericárdico e o paciente não vai conseguir fazer sístole, né? Devido ao enchimento, devido à questão grave que está, né? A questão do líquido. E no tamponamento cardíaco a gente tem uma tríade que é a tríade de Beck. A tríade de Beck está relacionada com a estase tubular, uma hipotensão arterial e também as ofuscações de bolhas, né? Bolhas cardíacas. E a gente vai usar também para o diagnóstico. Tumores cardíacos, a gente vai ter os mixomas, que são bem raros. Na verdade, os tumores cardíacos eles são bem raros de forma geral. Normalmente não fazem metástase e normalmente eles são gelatinosos. E é isso.